Olá, meu nome é Rafaele, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática pela IFMT, via UAB, Polo Cuiabá, e vou conversar com vocês um pouco sobre a história dos números, como que elas surgiram, a noção do número, sistemas de números, para uma turma de sexto ano do ensino fundamental. Então, assim, os números, imagina-se que ele surgiu há 30 mil anos atrás, da necessidade de representação da quantidade de pescas ou caças do homem naquela época. Imagina-se que tem um homem que saía para pescar ou para caçar, para alimentar a sua família, e ele precisava de uma quantidade mínima. Então, assim, para ele ter essa noção de quantidade, ele representava cada animal caçado ou cada animal pescado, ele fazia risquinhos. Eu poderia fazer risquinhos na parede, mas tá andando, tá em movimento. Então, imagine-se que ele pegava um ossinho de animal ou uma madeirinha, ou um pedaço de madeira, e faria risquinhos nesse pedaço de madeira e risquinhos nesse pedaço de osso, onde cada risquinho que ele fazia representava uma pesca ou uma quantidade de animal. Então, assim, quando você estava lá na escola, lá no prezinho, lá no primeiro, segundo ano, aprendendo a contar, aprendendo a representação dos números, você também aprendeu com risquinhos ou com bolinhas. Então, assim, com o demandar do tempo, tem-se uma outra teoria também, a teoria das ovelhas, do curral de ovelhas, que já é a teoria das bolinhas que você usou lá no seu primeiro ano, segundo ano, bem no início da sua escolarização. Então, vamos lá, no conceito agora do pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas tem 10 ovelhas naquela época. E qual era a forma que ele poderia representar essa quantidade de ovelhas? Através de pedrinhas. Imagina-se que era através de pedrinhas. Ele montou um curral e ele precisava liberar as suas ovelhas todos os dias, de manhã, para saírem para pastar e à tarde recolher. Então, vamos supor que ele tinha um saquinho de pele, um saquinho de folha, o que tivesse disponível na época. Estava cheio de pedrinhas. Com 10 pedrinhas, cheio de pedrinhas, 10 pedrinhas. Cada pedrinha representava uma ovelhinha. Então, a primeira ovelhinha saiu para pastar. Tira-se a pedrinha do saquinho. A segunda, a terceira, também sem noção de primeiro, segundo e terceiro, mas sim só de representação. O saquinho ficou vazio porque todas as ovelhinhas saíram. E essas pedrinhas que ele tirou para fora, ele colocava num outro saquinho. Vamos supor que vamos voltar as ovelhinhas para dentro do curral no final da tarde. Aquela quantidade de pedrinhas que ele tinha tirado teria que entrar de novo naquele saquinho. Então, uma ovelhinha entrou, ele coloca numa pedrinha. A segunda ovelhinha entrou, ele coloca a segunda pedrinha. A terceira ovelhinha entrou, ele coloca a terceira pedrinha. E se sobrasse alguma pedrinha que estava para fora ou no outro saquinho, ele teria que ir buscar, porque ele soube que ele perdeu uma das ovelhas. E assim ele já tinha noção de subtração da quantidade, porque ele já sabia que ele perdeu uma ovelhinha, porque ela não voltou todas para o curral. E com o tempo, a civilização humana foi evoluindo. Evoluiu a escrita, evoluiu o sistema de numeração também, que passa a ser representado por figuras e desenhos, que cria-se o sistema de numeração. E existem 5 sistemas de numeração que mais se destacaram de acordo com a sua civilização. Um é o egípcio, outro é o babilônios, outro é romanos, o outro são os maias e o outro é o decimal ou índio-arábico, que é o que a gente utiliza hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre esse sistema de numeração. Os egípcios, eles tinham um sistema de numeração, mas não tinha uma quantidade, um número que representava o zero. Então, o sistema de numeração deles podiam ser, por exemplo, ele tinha lá uma quantidade de numeração 10, ele podia ser repetido, por exemplo, até 9 vezes, para ele agrupar uma quantidade de valor, uma quantidade de expressão. Ele não tinha como trabalhar o zero, então eles não tinham representação do zero, e eles não eram posicional. Por quê? Não importa a posição que ele colocasse essa quantidade de repetição, que eram até 10 vezes que poderia ser repetida, ele daria sempre o mesmo valor no sistema numérico egípcio.
Então, assim, como não havia posição, ele sempre daria o mesmo número, ele dá a quantidade, daria soma para dar sempre o mesmo número, independente daquela posição. Já no sistema babilônico, ele era de 660, sexagenal, porque é de 660. Hoje, nos nossos dias, a gente usa também o sistema babilônico. Como? Hora, segundo. 1 hora, 60 minutos. Um minuto, 60 segundos. E eles são representados por agrupação de 60 e 60. Então, o sistema numérico de 60 e 60, sexagenal. Também, também não existe o zero, o número zero. E o número 1 pode ser representado até 9 vezes, o número 10 nos desenhos podem ser representados até 5 vezes. Para chegar a um valor, você deve somar as figuras representativas desse sistema babilônico. Só que tem uma diferença. A posição de cada desenho ele dá um valor de soma. Então ele é posicional. Nós também temos o sistema dos maias. O sistema dos maias ele é vigesional, ou seja, de 20 em 20. O número 1 pode ser repetido até 4 vezes. O número 5 pode ser repetido até 3 vezes. Ele é posicional. Não, ele não é posicional, desculpa, perdoe-me. Ele não tem um número que representa o zero e assim, como você pode repetir, a soma dele vai dar sempre um valor. Então, ele é adicional. Você vai adicionando as figuras e vai somando elas para dar um valor de um número. Já o sistema índio-arábico ou decimal, que é o sistema que nós usamos hoje, ele veio no século XVI com os europeus, com a navegação marítima e desbravamento dos continentes, até a descoberta do Brasil, até o momento que descobriu o Brasil. Ele já vinha com essa necessidade de mapear as suas viagens, as suas quantidades, e já tinha os números que os representavam. Então, ele é o mais conhecido, é o que nós mais utilizamos hoje. Tem também os romanos, mas pouco usado. E ele vem com a quantidade, ele já reconhece o número zero, e ele é de 0 a 9, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E é os números que nós usamos hoje. Assim a gente já deu a primeira passada